que a gente... Vocês me pediram tudo. Vieram falar assim, tio, a gente quer casa, queremos casa. Falei, vou dar casa para vocês. E dei a casa. Aí o povo reclamou, que a casa é uma merda. Mas como é que é o nome do programa? Minha casa, minha vida. Sua vida é uma merda, sua casa é uma merda. Oi gente, aqui é o Adilson falando, esse é o ArchiCast número 4 e a gente vai falar hoje sobre habitação no Brasil, o déficit e o lucro. A gente quis fazer uma discussão sobre moradia no Brasil, para isso a gente chamou alguns amigos aqui. Por que a gente quis trazer esse assunto à tona? A gente vem reparando, quem projeta e tudo mais, né? E até mesmo quem vai comprar, a gente começou a ter uma impressão de que os edifícios que antes tinham um espaço generoso, começaram a diminuir o espaço útil, né? As salas ficaram menores, os quartos, né? Isso não só é uma percepção de quem faz projetos, mas uma percepção de quem compra também, né? E aí, enquanto os apartamentos diminuem, o preço subindo, né? A gente vem de alguns anos para cá com aumentos significativos do metro quadrado, é o que a gente vê por aí. E a gente quer botar isso em pauta aqui. Além de falar um pouco dessa história dos empreendimentos imobiliários que são voltados para a classe média, tentar discutir também essa habitação mínima, que seria o Minha Casa Minha Vida e tudo mais, que também que alguns arquitetos estão inseridos no mercado e mexendo com isso e sabendo também do que está acontecendo, né? Estamos eu, Adilson, tá o Rafa aqui, nós dois como, digamos assim, host, e temos dois convidados hoje, que é o nosso amigo Érico Costa, que mora no Rio, e o Eduardo Monaca, que é arquiteto também, e tem um escritório. Eu vou deixar vocês se apresentarem. Boa noite, Rafa. E aí, beleza? Boa noite? Nossa, trocar, né? E aí, boa noite, beleza? Pode ser boa noite, bom dia, não sei que horas que esse pessoal vai estar escutando, mas tá beleza. A gente grava de noite, tá, gente? Érico, fala aí, beleza? E aí, galera, tudo bem? Tava com saudade aí já de falar com o pessoal. Bom, muito bom. Eduardo, sua primeira vez aqui, tá estreando. Olá, tudo bem? E agora a gente vai para os comentários e e-mails. Começando então mais uma leitura de comentários aqui no ArchiCast 4, né, que a gente vai ler os comentários do podcast passado, que falou sobre as cidades. Estou hoje aqui com a Renata. Diga oi, Renata. Oi, Renata. Então, ela respondeu muito bem o que eu falei aqui. Bom, daqui a pouco eu te chamo de Lilica, né? Daqui a pouco é tchau, Lilica. Isso é referência para os mais velhos, né? Eu acho que a galerinha de agora não vai conhecer os Looney Tunes. Eu acho que não. É quase uma dica, né, de como a gente faz no final do episódio, né, Renata? Tá valendo, tá valendo. Tá valendo. Então, só mandar um alô aqui pro pessoal da PQ Arquitetura, que são, coincidentemente, ex-alunos nossos, que mandaram um alô e falaram que estão ouvindo a gente lá. Obrigado aí pelo prestígio, tá, galera? E aí, mandar um abraço aí pro Matheus e pro Arthur, que estão ouvindo a gente e ajudando a divulgar também. Gente bacana de primeira categoria. Espero que a gente fique conectado sempre. Exatamente. Um abraço, Matheus. Um abraço, Arthur. Sucesso aí com a PQ Arquitetura em Muiaé. Excelente. Renata, vai ler um comentário, não é isso? Isso, nosso ArchiCast 3, né, sobre a cidade. Teve um comentário muito bacana aqui da Laila, que eu vou me permitir ler, foi no dia 1º de setembro. A Laila fala assim: olá pessoal, muito interessante como contam sobre o surgimento das primeiras cidades e as necessidades que nos levaram a caminhar para as mais diversas formas de organização desse espaço, que segue imutável hoje e sempre. Ao citarem as utopias urbanas e essa atmosfera progressiva pós-guerra, me lembrei do seriado That 70's Show, onde Red, um veterano, por vezes fantasia seu futuro carro alado e a possibilidade de viver sem a necessidade de contato com seus vizinhos. Constatar como nada disso aconteceu ou como estão nossas cidades hoje nos mostra quão pouco domínio temos sobre sua evolução quando nos colocamos na posição de querer impor e estipular seus caminhos. Por sorte, dispomos de muitas ferramentas, como disseram, não para domar, mas para compreender, absorver e conduzir esse desenvolvimento de uma forma mais saudável e igualitária. E acredito que movimentos como os citados, Ocupa Estelita, por exemplo, foi um post logo na sequência do ArchiCast 3, né? São um caminho feliz para a reconquista e humanização da cidade.
indicando a necessidade de uma nova percepção e, consequentemente, concepção do espaço urbano. Parabéns pelo trabalho, aguardo os próximos. Muito bom, Laila, obrigada pelo comentário. Obrigado, Laila, pelo comentário, sempre gentil. E, cara, como você escreve bem, bicho, ela fez umas voltas aqui que eu fiquei pensando, por onde eu começo? Agora me fala dessa referência do The 70s Show aí, que eu vou confessar pra vocês que eu não assisto os The 70s Shows como vocês, assim, então eu preciso que vocês me expliquem essa referência do Red. O Red é o pai do... É o pai do ator principal, que eu esqueci o nome agora. Do personagem do Ashton Kutcher. Não, é o personagem do Topher Grace. Esse cara que faz o Red, ele faz o vilão do Robocop 1, cara. Você acredita nisso? Não. Pois é. Enfim, sem mais delongas, o Red, ele tem um vizinho que é muito chato. E ele também não gosta muito de gente, assim. E ele é veterano de guerra. Nunca vi esse episódio aqui, que ela tá falando do carro alado e tal. Mas o que ele mais quer é viver sem vizinhos, porque o vizinho dele ele considera um mala. Outra coisa que você comentou, né, do caso de misturar um pouco do tema da cidade que a gente falou sobre o post que eu acabei escrevendo, né? É bacana porque nosso movimento hoje de reconquista da cidade está muito no próprio movimento das populações que querem alguma coisa, né, na cidade, né, querem reocupar o espaço urbano novamente, né. Eu acho que esse movimento é muito interessante, é mais do que necessário, porque a gente vive aí num mundo que, apesar de parecer que a gente está sempre muito ligado nas redes sociais, né, a gente também está muito offline. A gente precisa ficar offline também, até para ser uma espécie de fruição, né. A gente precisa se encontrar pessoalmente, né. As pessoas não conseguem ficar dentro das suas casas isoladas, como disse a Lili muito bem lá no podcast, né. Retomando realmente o debate do ArchiCast 3 lá, o que foi bacana é aquela discussão que a gente teve. Por que as pessoas vieram para a cidade, né? Juntos somos fortes, queremos, como você falou aí, usufruir das possibilidades que a cidade tem. De repente a gente se viu nas nossas jaulinhas, né? Todo mundo enclausurado, e agora a gente percebeu que a gente quer usufruir da cidade de verdade de novo. Então, muita coisa que às vezes também parece progressiva, né, e movimentos do futuro, a gente, na verdade, está voltando para o passado, né, conviver de novo. Eu acho que isso é que é o mais bacana que todos esses movimentos estão trazendo. A Praça do Ciclista em Curitiba, tem tanto movimento que está recuperando isso, né, o viver em coletividade, sem esse estresse todo que a cidade nos propiciou com aquela meta super alta que a gente falou, né? Teria que destrinchar muito o que a Laila falou, que ela falou de muita coisa, mas foi um gancho que a gente tomou aqui para falar de alguma coisa que talvez a gente conseguisse falar. Pô, Laila, você passou por tantos assuntos aí que eu acho que vale a gente desmembrar e abrir novos temas para novos ArchiCasts. Lembrando então do nosso site www.archicast.com e nosso e-mail de contato, que é o contato@archicast.com. Tem outros contatos também, né, Renata? Estamos aí também nas redes sociais, né? facebook.com/archicast. Estamos no Instagram, estamos no Twitter. Não esqueçam de seguir os nossos feeds do nosso podcast. Tem posts de vez em quando, vão acompanhando, e a gente aguarda os comentários de vocês também através de todas as redes. E na construção dos temas também, muitos que cooperaram aí já com comentários já geraram novos temas que a gente vai abordar nos próximos casts. E a gente queria lembrar que uma coisa bacana é o feed, tanto do iTunes quanto do Android. Eles fazem atualização sempre, quando tem um episódio novo, eles baixam automaticamente, e a gente também ganha view lá no site do iTunes e tal. Então fiquem ligados que a gente tem feed do iTunes e feed do Android também. Então assinem os feeds também. E vamos ficando por aqui, né, Renata? Dando boa noite ou bom dia? Boa noite, bom dia. Depende da hora que você está escutando o nosso ArchiCast. E ficamos com o ArchiCast número 4. Isso aí, gente. Boa diversão e... Pela pauta aqui, a gente se propôs a falar um pouquinho da história do que seria essa habitação popular, né? A gente vem de uma história, né, principalmente no século XX na arquitetura, em que há uma preocupação com a habitação popular, a habitação social, né? Habitação popular, social,
essas coisas um pouco se confundem. E, bom, no século XX, né, com a preocupação da gente ter as cidades crescendo e tudo mais, a gente houve a necessidade de se pensar a habitação para todo mundo, principalmente nos centros urbanos. E aí, com o advento do que a gente vai chamar de movimento moderno na arquitetura, né, a gente vai ter muito essa preocupação de se construir edificações, seja casas, seja em edifícios, mas uma preocupação de colocar essas pessoas morando num espaço mínimo, né? E que isso foi proposta de vários arquitetos durante o século XX, né? E que, pelo menos no Brasil, se perdeu um pouco, principalmente na década de 90, aí, em que a gente tem uma história muito, digamos assim, complicada, de se tentar diminuir o déficit habitacional. O que vai ser esse déficit habitacional? Vai ser a quantidade de habitações que uma cidade precisa para, digamos assim, abrigar a quantidade de pessoas que tem na cidade. Então a gente chama essa diferença de déficit habitacional. E esse déficit habitacional a gente nunca resolveu, né? Provavelmente em outros países também eu acho difícil essa equação dar muito certo. Mas é legal citar que a arquitetura, principalmente a arquitetura moderna, né, do século XX, sempre teve essa preocupação de se pensar um espaço mínimo para as pessoas morarem. É difícil você pensar, porque você tem que partir do princípio também que o Brasil ele é um laboratório muito específico, né? Uhum. Porque se você pensar déficit habitacional na Suíça, a Suíça é sempre um exemplo, mas eu digo um país muito pequeno, até mesmo Portugal e outros países, você tem uma problemática de uma dimensão e a solução dela também tem a mesma dimensão que aquela problemática. No Brasil, você entender o déficit habitacional aqui e comparar com um país de uma dimensão muito diferente, né? E outra coisa, com uma cultura muito específica, você vê que na América Latina ela é toda picotada, né? Argentina, Uruguai são todos países muito menores. A Argentina é muito grande, né? Mas os outros países são todos bem menores que o Brasil. Então, assim, no Brasil é um laboratório muito específico, né? Então, acho que o déficit habitacional aqui, a gente na verdade nem sabe o quanto de fato é esse déficit, né? Porque esse é um dado manipulável, né? É um dado manipulável, é um dado muito livre. Você, não, eu quero saber exatamente. Você não dá para saber. Dos índices, né, que determina o déficit habitacional é a família quando gasta mais de 30% do salário para aluguel. Então, muitas das contas de déficit não levam muito isso em consideração, né? Muita gente que não necessariamente está na faixa de renda aí, de baixo acesso, né? Por exemplo, pessoas de classe média baixa, estão dentro do déficit porque às vezes gastam mais de 30% do valor do aluguel, né? Então, tem o déficit que está relacionado à falta de moradia, a pessoas que moram em área de risco, mas tem esse déficit também que é o déficit meio oculto, né? Então é tudo muito complicado, essas medições, como que depois isso se transforma em programas de habitação, é tudo muito nebuloso, sempre foi nebuloso, né? Cada vez mais nebuloso a partir do momento que isso tudo sempre foi, mas ainda mais nas últimas décadas, né? Serve como, de uma certa forma, ajuste político, né? Ajuste de dominação, etc. e tal. Então, isso que eu ia perguntar, vocês sabem de quando é esse índice? Porque tem índices muito recentes, né? De quando que é esse índice? Há quanto tempo se tem essa proporção? E se tem a leitura de que está diminuindo, está aumentando, está estabilizado, está piorando muito? Eu não tenho essas informações, né? Tem a Fundação João Pinheiro, que ela atualiza, acho que anualmente. A Fundação João Pinheiro, ela tem alguns índices de medição de déficit habitacional. Inclusive, algumas prefeituras não utilizam do déficit da João Pinheiro para que esse déficit não aumente. Numa oportunidade que eu tive de desenvolver lá um trabalho na prefeitura, eles tentavam criar o próprio índice deles de déficit, tirando alguns elementos do que a Fundação João Pinheiro falava, né? Ou para aumentar o déficit, para dizer que precisa de mais habitação e incentivo mais de programas de habitação, ou para mascarar esse valor e falar que a população está sendo atendida, né? A fundação que vamos dizer assim, ela é autônoma com relação aos poderes, é a Fundação João Pinheiro, que ela tem esse índice. As prefeituras, elas costumam ter seus próprios programas de habitação e tentar fazer essa medição através de cadastro. Só que tudo isso é feito de forma meio confusa. Às vezes a família se cadastra 2 vezes e tudo mais, esse índice também fica meio que irreal, né? Não, é engraçado que uma vez eu vi, eu não lembro quem, já faz um certo tempo, eu vi dizendo que
déficit habitacional é um tipo de palavra que engana, né? Tem gente que diz que não existe. Pô, não existe déficit habitacional porque todo mundo mora de alguma forma, né? Mora mal, mora bem, debaixo da ponte, né? mora pagando 50% do que recebe. Agora, o critério que é utilizado para você definir realmente o que é um déficit, né? Se é para melhorar a condição de vida da pessoa, da infraestrutura onde ela mora, isso aí vai desde essa questão, né? Que ela mora num assentamento que tem pouco acesso à infraestrutura básica, né? E até a questão realmente da pessoa não ter condição de pagar a sua própria habitação e tem que morar de aluguel e gasta mais do que deveria, do que teoricamente deveria, né? Me lembrei agora também, tem o compartilhamento, né? Quando duas famílias moram no mesmo imóvel, também é considerado déficit, né? Elas entram no cálculo do déficit, mas não tem como mensurar isso, né? Assim, de forma tão objetiva, né? Com a escassez de terrenos disponíveis nas áreas centrais, os lançamentos imobiliários têm se concentrado cada vez mais nas periferias das grandes cidades. O adensamento dessas regiões exige maior investimento do poder público, principalmente em mobilidade urbana. O custo do transporte é talvez 70% do custo público de uma cidade. O poder público hoje subsidia. Primeiro, a gente sabe que a gente vem mudando os nossos hábitos de moradia, né? Até porque as famílias estão se modificando, né? As famílias estão ficando menores, as famílias estão ficando mais diferentes, né? O que eu percebo que é um pouco mais latente, no meu ponto de vista, tá? E é uma opinião minha, uma opinião pessoal, é de que os apartamentos antigos são bem maiores do que os novos. Eu acho que a gente... o Brasil, de uma forma geral, né, aquilo que você falou, a população está estagnada, né, ou até crescendo numa taxa muito pequena, e as famílias estão diminuindo, né, você não tem mais aquela família tão numerosa como você tinha antigamente. Hoje em dia, se eu não me engano, é 3, alguma coisa, 3,6, se eu não me engano, o número de habitantes por família, né, o número de pessoas por família. Que era bem diferente de antigamente, né? Quando você tinha famílias de 6, 7, 10 pessoas. Né? Mas isso, eu não sei se mais no interior isso é verdade, né? Eu acho que isso vale muito para as capitais, para as cidades grandes. Mas eu acho que isso tem muito a ver com o preço do terreno mesmo, cara, o preço da terra. Antigamente, eu posso dar um exemplo, por exemplo, aqui no Rio, né, alguns bairros como Ipanema, Leblon, que na década de 70, na década de 60, o valor da terra era relativamente em conta, né? Hoje é astronômico. Então, você não consegue, uma pessoa de uma classe média não consegue morar num apartamento com as mesmas dimensões dos apartamentos que tinham antigamente, entendeu? Ou realmente vai acontecer o que acontece, o processo de gentrificação, né? O bairro vai ficar cada vez mais elitista, né? Só pessoas com potencial, poder aquisitivo maior vai morar ali, ou realmente as unidades vão ficar cada vez menores, para também caber, né, no bolso aí, as unidades caber no bolso da classe média alta, porque também a gente não pode pensar de que existe uma quantidade gigantesca de pessoas com poder aquisitivo muito alto, né? Então, eu acho que é um balanço, assim, na verdade, as unidades, principalmente nas áreas que a terra é mais valorizada, elas precisam diminuir para que a liquidez do imóvel também não caia muito, né? Então você precisa diminuir a unidade para que haja mercado, para que o mercado não fique tão restrito e assim o empreendimento possa se viabilizar. Porque se você mantiver, né, aquelas unidades muito grandes para todos os empreendimentos, você acaba não conseguindo vender as unidades, porque não vai ter mercado. A especulação imobiliária é o valor é o valor da terra. Assim como ele falou que
a pessoa não consegue morar num apartamento da mesma dimensão que ele morava antes, ele nem consegue morar num de menor dimensão no mesmo lugar que ele morava antes. Ele tem que se deslocar para fora do centro, porque o valor do centro é absurdo. Se a gente se colocar no lugar do especulador imobiliário, do corretor, de quem tem imobiliário, o que é melhor para mim? Eu ter peças, volume muito maior, num lugar muito mais caro, né? Ali cada transação daquela ali é lucro para eles e muito próximo dele. Eu não tenho que me deslocar até lá, por exemplo, no caso do Rio, na Barra da Tijuca, que hoje em dia é perto, né? Mas já foi absurdamente longe, eu não tinha que me deslocar até lá. Pô, eu negocio tudo aqui no centro, que já para mim é muito perto, muito mais econômico e tudo muito caro. Então, quanto mais eu especular ali em cima, melhor para mim. Então é um ciclo, meio que um ciclo vicioso. E também, se a gente for pensar urbanisticamente, é interessante você adensar o centro, né? Isso é uma coisa interessante, né, que o Érico e o Zigu falaram da questão da especulação. A especulação sempre foi vista como uma maldição, né? Mas não, ela faz parte do jogo de distribuição das pessoas na Terra, né? Na Terra, que eu digo, não no planeta, mas na distribuição das pessoas na cidade. E eu tinha o professor nosso lá, Flávio Ferreira, que ele era... Você lembra dele, Érico? Lembro, claro. Ele era bem interessante, ele falava assim, não, isso é por causa do imperialismo americano, da questão do consumo, das forças da especulação imobiliária. Ele era contra tudo isso. Ele falava que atrás disso tudo tinha um certo desejo das pessoas por morar em determinados tipos de residência ou locais, né? Ele falava da expansão ali de Copacabana e Ipanema. Ela não foi por causa da especulação, foi porque depois de um certo período as pessoas descobriram que o mar ele não era um inimigo, ele poderia ser domesticado, ele poderia entrar na vida cotidiana. Isso tem muito a ver com também os modelos de expansão urbana hoje. O mercado, ele especula, mas ao mesmo tempo ele vai atrás do que as pessoas estão querendo. E inevitavelmente também atrás de modelos de financiamento que vão permitir uma maior lucratividade, né? Então eu acho que isso também entra aí no aspecto de por que as unidades estão ficando menores. Eu preciso colocar o maior número de unidades possível dentro de uma área que tem um valor muito caro. E essa questão relativa ao centro é muito interessante, porque se você parar para pensar, centros da cidade como de São Paulo, até mesmo Rio de Janeiro, tem bons apartamentos grandes, realmente eles estão assim degradados, porque as pessoas não querem esses apartamentos, elas querem comprar o que o mercado imobiliário está colocando para elas que é o melhor. É um apartamento branquinho, é um apartamento mais limpo, é um apartamento compacto, sendo que tem boas oportunidades de negócio de apartamentos maiores no centro. Então, São Paulo está tendo um resgate, né, desses imóveis no centro, há um incentivo das prefeituras com relação a isso. Então, eu acho que, assim, resumindo, assim, é tudo um jogo de fatores, né? Não é só a especulação. A especulação, ela é um dos atores, mas tem muito do desejo das pessoas. E isso que você tinha falado antes, o tamanho das famílias, né? Da configuração cultural de uma determinada época, né? Da década de 60, 70, as famílias, assim, o casal tinha 5 filhos, 4 filhos. Eu acho que ao mesmo tempo os especuladores eles querem lançar uma nova visão de moradia e ao mesmo tempo ele corre atrás do que as pessoas estão querendo. E claro, sempre buscando o lucro, o valor da terra, né? E para isso, quanto menor, melhor, né? É o que o Érico também falou, que é fluidez. Você tem uma, liquidez. Você tem uma pílula de moradia que você vende ali no mercado. Chance única de mudar de vida. Conheça agora estes empreendimentos de altíssimo padrão. 4 quartos, 187 metros quadrados. É o imóvel dos seus sonhos dentro de um cartão postal. Já imaginou chegar em casa e ter a Baía de Guanabara a seus pés, morando em pleno Pão de Açúcar? Por que ter vista para o mar na praia de Boa Viagem, no Recife, ou de Pitangueiras, no Guarujá, se você pode morar na areia? É só descer e dar um mergulho. Isso sem falar das opções de ilhas artificiais, no meio da Lagoa da Conceição, em Florianópolis, e no lago mais famoso do Distrito Federal. Quando a gente pensa nesses imóveis novos, a gente vê também certos modismos que os próprios empreendedores começam a colocar nos apartamentos para que aquele apartamento tenha uma certa vantagem do que os antigos não teriam, digamos assim, né? Eu botei um nome disso na pauta de uma espécie de gourmetização até dos imóveis, né? Gourmetização até por causa
dos famosos espaços gourmets, né? Do salão de festas, de 2 vagas em garagem, né? Cara, aqui no Rio, o que eu tenho sentido, pelo menos até na empresa onde eu trabalho, esses modismos aí, eles são um pouco sazonais. Alguns empreendimentos, vamos dizer, de uns 10 anos, alguma coisa assim, era moda você tentar colocar o máximo possível de atividades de lazer dentro do condomínio, né? Eu acho que isso, por exemplo, aqui na Zona Sul é um pouco mais difícil, até pelo tamanho dos lotes, né? Você não tem lotes tão grandes quanto você tem, por exemplo, na Zona Oeste da cidade. Lá você consegue fazer condomínios muito maiores, com um número de torres muito maior, e também com uma área comum de lazer muito maior. E isso também tem uma relação grande com aquela outra questão que a gente está falando do tamanho das unidades, né? Só para dar um passo atrás, né, as pessoas, os empreendedores, eles acabam investindo muito, né, no tamanho da área comum, né, tamanho da piscina, tamanho das áreas de estar, sala de festa, etc. Às vezes para compensar o tamanho da unidade habitacional, que é pequena, né? Então, para seduzir o cliente, já que ele não vai conseguir seduzir com um apartamento de um tamanho que talvez o cliente gostaria de ter, ele acaba seduzindo pela área social, pelo paisagismo, enfim, né? Mas o que eu tenho sentido é que alguns elementos, né, espaços de gourmet, boliche, cinemateca, vários elementos já tem caído um pouco assim no senso comum, né? E às vezes não estão mais figurando nos últimos empreendimentos. Os empreendimentos que até há pouco tempo atrás eram os clubes residências, né, que chamava clube residência, agora é um clube residência. O pessoal tem notado que é um empreendimento um pouco difícil de se administrar, né, e que tem muito conflito às vezes de vizinhos, né, quanto mais gente morando junto, é mais difícil de se administrar. Então, eu estou sentindo que está tendo um movimento, um pouco de retração, buscando um pouco mais da privacidade e condomínios um pouco menores, com algum ainda espaço de convivência, sim, mas não tanto quanto a gente via há alguns anos atrás, né? Voltando uma coisa um pouco mais modesta e não tão hollywoodiana de tentar fazer tudo possível de botar dentro do condomínio. É isso que eu estou sentindo. Até porque quando você cria novos espaços, você tem que criar manutenção desses espaços, né? Então, muitas vezes isso fica mais custoso para quem vai pagar um condomínio, por exemplo, né? Você tem uma estrutura, sei lá, uma estrutura maior, você tem que ter uma faxineira para limpar, você tem que ter alguém para dar manutenção. Isso acaba encarecendo também, né? Porque como isso é moda, digamos assim, isso acaba sendo uma espécie de moda, as pessoas acabam esquecendo determinados espaços ali do condomínio que ficam meio que abandonados, assim, né? E aí você tem que lidar com aquele espaço que sobrou e como é que faz, né? Agora, uma coisa que é muito engraçada de se perceber que essa percepção ela varia um pouco do público, né, para direcionar o empreendimento. A gente tem notado, por exemplo, que quando você faz empreendimentos com uma renda um pouco mais alta, determinados ambientes, vamos dizer assim, né, da área social, ele é pouco valorizada. Enquanto para determinados públicos de uma renda não tão alta, ele é bem mais utilizado, né? Isso aí é um caso típico, por exemplo, a piscina, né? Se você for ver uma piscina condominial, uma classe um pouco mais alta, a área de piscina não faz tanto sucesso como se comparado com um empreendimento com uma classe, não precisa ser muito mais baixa, não, um pouco mais baixo, né? Então, essa questão também desses itens todos que têm sido colocados varia um pouco também da classe para qual é direcionado o empreendimento. Isso eu também tenho percebido bastante aqui. Dependendo do público, né, do padrão de vida, tem determinadas coisas que realmente são essenciais, até por uma questão de status, né? A pessoa gosta de receber visita, recebe mais gente e gosta de mostrar que tem aquilo.
do que outros, né? Dependendo do público, você dá uma enxugada legal e geralmente você enxuga para aquela classe que tem maior poder aquisitivo do que a que não tem. Assim como o Eric falou, a mais cara, ela sempre, a área comum é... não quero nem churrasqueira, não quero nem piscina, não quero nada disso. Eu quero meu apartamento maior possível, tudo muito mais privado, o coletivo é muito pouco valorizado. Na intermediária, aí a galera gosta de uma piscina, de uma quadra e tal. E quando é muito pobre, ele também tem que pagar o mínimo aqui dali. Ele não pode pagar por uma piscina, ele não pode pagar por uma quadra. Ele vai, constrói o mínimo, é a vaga do carro. E aí você quer dar o que você gourmetiza, por exemplo, não muito pobre, é uma suíte, né? Você bota uma suíte, aí a gourmetização daquela unidade é uma suíte. E assim, num quarto mini cabe uma cama de casal e você roda esbarrando na parede em volta e com a suíte. Mas ele prefere ter aquela suíte do que não ter do que ter um guarda-roupa dentro do quarto, às vezes. Porque é muito barato. É para ser vendido muito barato. E o outro, que é o enxuto, muito enxuto também, que é aqueles apartamentos são 6 suítes, 4 suítes. E não tem área comum, só garagem. Aí garagem, você tem um clube de garagem, né? Você tem 4 vagas de garagem dupla, né? É nesse ponto que eu queria tocar, achei interessante. Zico, qual que é a média aí de metragem quadrada de um 2 quartos hoje, aqui? Da unidade? 60 metros quadrados é um 2 quartos mediano. Não é a média... exata, mas é um quarto mediano, assim, raspa ali em 70 e poucos e tem de 50. Geralmente esses apartamentos hoje, eles não saem da planta se eles não tiverem pelo menos 2 vagas, né, de garagem. Muito barato vai uma vaga. Ó, para cada unidade dessa de 70 metros quadrados, você tem quase que 50% de área para garagem, que poderia estar sendo utilizada para melhor unidade. Mas claro, isso também tem a ver com a realidade, né, do país, a dependência do automóvel. Mas assim, se a gente desloca um pouco dessa discussão daí da legislação, a gente imagina que as pessoas estão comprando uma unidade compacta, mas elas estão levando de brinde quase que metade dessa metragem de uma área que ela não usa, né, para habitar. Ela usa por uma questão aí da contemporaneidade, da necessidade do carro, do automóvel. Eu acho que isso aí ilustra um pouco muito aquilo também, assim, que o mercado, ele vai atrás do que as pessoas estão precisando hoje, mas são poucos aqueles que conseguem ver uma diferenciação e propor algo novo. E é difícil, porque na maioria das vezes você está travado ali por questões de legislação urbana, né? Então, eu acho que também a discussão ela não passa só pela questão do mercado, ela passa também pelas leis urbanas, né? Então, assim, cidades e municípios que estão um pouco mais à frente com isso, elas conseguem flexibilizar melhor essas dependências. Isso é interessante, porque aí o mercado ele aproveita as oportunidades para conseguir, de fato, lançar o melhor produto. Porque, com certeza, assim, os empresários do ramo da construção, eles são extremamente eficientes. Uma vez eu vi uma entrevista, ou li uma entrevista, do engenheiro que é lá das Arvos, lá em São Paulo. E ele tem uma proposta ele investe em projeto arquitetônico, ele investe em qualidade, em local, não pela área, né, mas como investimento. São unidades grandes, mas assim, tem muito investimento em projeto, em qualidade, então é mais caro mesmo. Mas o que ele falava que uma das grandes dificuldades de trabalhar dessa forma é você conseguir aprovar uma unidade com uma proposta inovadora, porque a legislação não prevê propostas inovadoras. Né? Então você, não, quero uma planta livre, mas você fala assim, mas e seu quarto, onde que vai ser? Não sei, é livre. Aí você fala assim, mas e como é que você vai ventilar isso que é livre? Como é que eu sei que você vai ventilar isso que é livre? Você não sabe, eu tenho a área lá, tenho abertura para tudo quanto é lado e pode ser que seja tudo o quarto. Outra coisa, o empresário de visão fala assim, eu quero construir um edifício sem garagem. Não pode, né? Tem que ter as vagas. Aqui não pode. Não pode, tem que ter as vagas. É engraçado a gente pensar isso, porque, assim, a princípio as leis estão aí para beneficiar a todos, né? E muitas vezes a gente que é arquiteto tem uma outra visão e a gente percebe que muitas vezes algumas leis até atrapalham, né? É curioso isso. Exatamente, é um jogo assim de conforto, as pessoas se sentem confortáveis com o modo de vida
o mercado se sente confortável em oferecer um produto que tem liquidez aí, que isso que o Érico bem falou, né? Então acaba que as experiências que são um pouco inovadoras, elas são muito arriscadas, né? De certa forma são arriscadas. Exatamente. E qual empresário hoje quer arriscar, né? Então assim... É um investimento muito alto, né? É um investimento muito alto, né? É complicado. Agora, uma coisa que é interessante, né, que a gente percebe que grande parte dessa impossibilidade de inovação, ele parte da parte mais essencial da edificação, que é o próprio lote, né? Você vê que a parte antiga da cidade era loteada de uma forma, a parte mais nova, a parte da Zona Oeste, por exemplo, ela prevê lotes muito maiores do que na Zona Sul e no centro. Vai resultar em produtos imobiliários com características totalmente diferentes. Você, só para dar um exemplo, você consegue, na Barra da Tijuca, por exemplo, ter lotes com 40 mil metros quadrados, né? Fazer um condomínio de 8 torres. Como é que você vai fazer isso na Zona Sul do Rio, por exemplo? Você não consegue. Se você tiver que escolher um estilo de vida, você tem que pensar muito bem onde você quer morar. Isso aí também passa pelo plano diretor, né? Tem que fazer um plano diretor eficiente, né? Ou melhor, que represente a realidade da região, da macro-região que você está pensando e aplicar ele, né? E aí você acaba tendo esse tipo de resposta tanto do empreendedor quanto do mercado imobiliário, do conjunto todo, que é você pegar uma região que você vê que era uma ocupação muito antiga e você tinha lá uns usos gigantescos, aí não, isso aqui agora dá para parcelar bem menor, tal, e democratizar mesmo isso. Com relação a essa questão do plano diretor, realmente ele é um instrumento importantíssimo. Só que no fim das contas ele só consegue ser aplicado se você consegue mexer nos dois pilares principais, né, que é a lei de uso e ocupação e a lei de parcelamento. Só que essas leis elas acabam sendo modificadas e alteradas sem a reverberação de um plano diretor. Elas estão muito mais ligadas ao movimento, ao jogo político da cidade, né? Dos vereadores que estão associados a empresários ou que estão associados a associações. E isso é muito interessante porque às vezes a gente, como arquiteto, a gente não se dá conta desse jogo e às vezes fica lutando contra forças que na verdade você não tem que lutar contra, né? Você tem que se unir para propor isso e criar a sugestão de novas possibilidades. Aí nesse ponto o arquiteto ele consegue interferir mais nessa questão fazendo política e não fazendo arquitetura, né? Você sabia que a média nacional do preço do metro quadrado de um apartamento é de mais de R$ 7.300? E que o tamanho médio de um apartamento no Brasil é de pouco mais de 73 metros quadrados? Ou seja, o valor médio de um apartamento no Brasil é de mais de R$ 537 mil. Mas para facilitar os cálculos, vamos arredondar esse valor para baixo e deixar como R$ 500 mil. E olha que eu estou sendo muito conservador, porque em alguns lugares a unidade dos preços dos apartamentos já é de R$ 1 milhão há muito tempo. Mas será que esse valor cabe no bolso do brasileiro? Será que um brasileiro comum tem R$ 500 mil para pagar por um apartamento? Dar um dado para vocês. De uns 10 anos para cá, o Brasil vem sofrendo uma inflação considerável em relação ao preço dos imóveis. Eu estou olhando aqui para o índice da FIPE, que é usado pelos Apimóveis, que é a referência que vários índices do mercado usam esse índice FIPE para ver o preço de imóvel, tanto o preço do imóvel quanto o preço dos aluguéis, né? E aqui eu botei aqui para venda em São Paulo, de janeiro de 2008 até janeiro de 2015, a gente teve uma variação de 218% na venda de imóveis. Se a gente passar para São Paulo, e se a gente ver o aluguel, a gente tem uma variação de 99%. Né? É claro, o acúmulo da inflação não vai dar esse número tão grande. Né? Então a gente percebe que ao longo desses últimos 10 anos, a gente teve uma valorização grande do metro quadrado construído. E aí a gente vê uma consequência principalmente no mercado, né, dos apartamentos, de que para você
comprar para o mesmo apartamento, você vai ter que desembolsar muito mais, né? Como é que vocês veem esse crescimento do preço dos imóveis e como é que isso tem refletido no trabalho de vocês? Esse espaço amostral aí, ele é de 7 anos do boom da construção civil, né? Se você dividir isso aí por mês, ele dá 2,3% ao mês. Nem é um valor tão... É um valor alto, né? Porque vai dar aí, sei lá... Menor que a taxa de juros da Casa Bahia. Vai dar 28% ao ano, é bastante coisa, ele vai né? variando aqui a 1,7, 1,4 por mês, por índice, assim, dá 1,5, 1,4, mas ele sempre vem aumentando, 1,8, exatamente. 2%. Mas agora vai... Mas sempre subindo. Aí tá ligado também aquela questão do que a gente falou aqui antes, que você tinha lá aquela coisa de construir um monte de coisa e hoje em dia os itens já estão começando a ser retirados. Eu acho que também isso está ligado ao mercado imobiliário, que é assim, agora está esfriando. Então as unidades vão emagrecer. Por exemplo, quando tinha aqueles condomínios clube, era no ápice também, né? Então você tinha ali, vamos botar aqui o máximo de que dá para fazer. Isso aqui é área comum, né? Vamos comprar um lote gigantesco, construir uma coisa absurdamente suntuosa aqui e tal. E agora vai começar a esfriar, vai começar a acompanhar. O mecanismo, né, tá tudo muito, muito engendrado, então acaba que acompanha mesmo. E esse boom, essa valorização, ela tá diretamente associada à disponibilidade de crédito, né? Principalmente crédito do governo federal. O crédito agora está caindo também. É interessante analisar porque os Estados Unidos passou por um problema gravíssimo, né, com a crise das hipotecas, né? Então você tinha muito crédito, só que a diferença é que o crédito era de empresas privadas. E aí quando as pessoas começaram a não pagar e essas empresas quebraram, o governo entrou e assumiu essa dívida das empresas privadas. Então, isso os créditos eram do Banco Central deles, que é privado. Né? Exatamente. Pra você ver como é que é. O Banco Central deles deu uma mancada. Né? E você vê que hoje, não sei, talvez a gente possa olhar na experiência que aconteceu lá. Será que essas pessoas que compraram imóvel ao longo desses 5 anos aí vão conseguir pagar, né, em dia? E aí vai ser complicado. Eu li de artigo aqui sobre essa relação de... A gente está criando uma bolha, imobiliária não tá, né? O que vários analistas falam é justamente essa relação do aumento de crédito, né? E da diminuição dos juros com o aumento dos preços dos imóveis também. Né? Então, quanto mais você dá crédito para as pessoas, mais acaba acontecendo do imóvel aumentar, ficar mais caro. Guarda-chuva na chuva custa mais caro que guarda-chuva no seco. Exatamente. Por aí, é mais ou menos essa relação que eles fazem. Então, acredita-se que no Brasil não existe a mesma bolha que existe nos Estados Unidos. Isso os economistas dizem que é fato. Se a gente entrar nessa recessão aí que aponta 2015, talvez os imóveis, digamos assim, se estabilizem de preço e até os preços, por exemplo, dos aluguéis possam cair. Tem uma retração no aluguel que ele é mais fácil de você movimentar um aluguel do que um valor do imóvel. Ou o aumento do aluguel, porque as pessoas que compraram para investir ou investir para revender e esse imóvel não tem mais liquidez, elas vão ajustar o aluguel, aumentar o aluguel, porque proporcionalmente o aluguel cresceu metade do que cresceu o valor do imóvel, né? Então, assim, a aquisição do imóvel para aluguel já não está sendo mais um bom investimento. Então pode ser que, como resposta a essa recessão, os aluguéis aumentem. A questão da bolha a gente tem também, nos Estados Unidos eles têm cultura da hipoteca, né? Aqui a gente não fica hipotecando as coisas. Então você tinha hipoteca dívida, que é uma palavra maldita, né? Que você viu que era uma coisa bizarra na sessão da tarde, né? A galera falou assim, tem que pagar minha hipoteca, você nem sabia o que era, mas sabia os Goonies, né, cara? Ou não era. Por isso que os Goonies foram procurar o tesouro do pra pagar a hipoteca. Olho, porque a casa era hipotecada. Eles iam pagar a hipoteca, se eles não pudessem pagar, eles iam mudar, né? Tinha que ir embora, é tomada a casa deles, né? Então, quase que a dívida lá é no mínimo dobrada, né? É no mínimo o valor da casa dele, mais a casa dele hipotecada. Então, no mínimo é dobrado. Porque lá a galera pega a casa, hipoteca a casa, pega o valor da casa, gasta e depois paga parcelado em 30 anos, né? Olha, o que eu tenho sentido aqui no Rio é que o mercado... Mas eu acho que não é só no Rio não, tá? Eu acho que isso daí é uma forma generalizada no país.
o mercado imobiliário está em baixa mesmo, né? Valores estavam sendo cobrados, né, que aumentavam muito rapidamente, não estão subindo tanto, né? Então, a gente não acredita que vai reduzir não, mas a gente acredita que vai ter uma redução na velocidade do aumento daqui para frente, né? Ao mesmo tempo, com aquilo que foi falado, né, você investir em apartamento para alugar, né, você podia, às vezes você comprava para alugar e além disso ainda tinha a valorização da terra, do imóvel em si, né, no tempo. A gente está vivendo num período que essa valorização não está ocorrendo com tanta velocidade, né? E o que é possível cobrar pelo imóvel em termos de aluguel também não se mostra tão vantajoso se comparado a outros tipos de investimento que você tem, ainda mais agora com taxa Selic subindo, com taxa de juros subindo, que você acaba tendo também retornos maiores de determinados investimentos, né? Então, o que a gente tem sentido aqui é que a compra do imóvel para investimento, né, está tendendo a diminuir, porque os preços, a valorização do imóvel não está ocorrendo, né? A valorização do preço do imóvel não está subindo na velocidade que subia, e o valor que se pode cobrar pelo aluguel também não vence outros tipos de investimento que você pode fazer no mercado financeiro, por exemplo. Então, é aquele tal negócio. No momento, o que eu vejo é que o imóvel ele deixou de ser um investimento interessante. Tem outros investimentos mais interessantes no momento, né? E a própria valorização do imóvel também não está sendo grande. Então, juntando as duas coisas, eu acho que culmina aí numa situação de crise do mercado imobiliário, né, como um todo. É isso que eu estou sentindo aqui. Isso foi a CBN com o mercado imobiliário para vocês. Band News, né? De 20 minutos, tudo pode mudar. Verdade. Há uma infraestrutura toda instalada nessa área central que está sendo subutilizada. E até de escolas, de creches, ou postos de saúde, porque como houve um esvaziamento, esses equipamentos estão ociosos. Voltando a uma questão que a gente tinha falado antes aqui, mas eu acho que é até importante pontuar meio que atrasado, é a questão de um mercado que está aí virgem praticamente, está começando, você começa a ver em revista, mas eu acho que ele vai crescer muito mais, que é o mercado da reforma. Na Europa se reforma tudo. Isso. Nos Estados Unidos, por exemplo, Nova York se reforma. Os grandes centros são muito antigos. E já muito, por exemplo, você tinha construções lá, né, então, muito grandes, tal, o pessoal reforma aqui dali. E no Brasil, está sucateando o centro da cidade, só que daqui vai chegar um ponto e falar assim, não, aqui é muito bacana e tem um apartamento gigantesco aqui, eu não posso demolir isso aqui e construir de novo, eu vou reformar. E acho que existe um mercado aí para ser explorado, que é o mercado da reforma. Por um lado, é um investimento que já elimina a preocupação da definição de lote, da definição da estrutura do edifício e tal, é muito mais uma aquela ocupação já está pronta, a ocupação já está definida. E ainda bem que está definida, porque daí eu tenho uma unidade grande no centro da cidade. Porque se não fosse essa ocupação já estar definida, eu nunca teria aquela situação. Exatamente. No Porto, eu vi lá um escritório que eles eram especialistas em reforma de edifícios antigos, né? Claro que na região do Porto tem edifícios muito antigos, e eles faziam esse retrofit, né? E alugavam, vendiam. Esse era um escritório, era um modelo de negócio de um escritório de arquitetura. Os caras trabalhavam exclusivamente com reforma e venda e locação. Um mercado super ali ligado ao local, né? Você tinha um potencial ali de requalificação de edifícios antigos, bem localizados no centro do Porto. Coisas que vão acontecer com cidades grandes, já acontece isso com Rio, São Paulo, principalmente, hoje é cool, né? E isso já está acontecendo em algumas cidades grandes, né? Até o próprio movimento que teve no Rio da Lapa, a reocupação da Lapa, e isso também vai acontecer em cidades médias, né? Cidades aí de pouco mais de 500 mil habitantes, né?
Porque são novos mercados, novas formas da gente se inserir também nessa dinâmica. Se a gente for lembrar da história dos lofts, por exemplo, os lofts nada mais eram do que fábricas abandonadas, e que o cara que era o Andy Warhol, que era um artista norte-americano, entrou numa dessas fábricas e fez um estúdio casa, botou o Velvet Underground pra tocar lá, expor lá, trabalhava lá, dormia lá, comia lá, enfim. E isso acabou virando uma espécie de moda, assim, né? O mercado de loft agora nos Estados Unidos é uma moda que veio pra ficar. E aqui a galera constrói o loft, né? Vou fazer um loft. Aí faz lá um duplex e tal, faz o loft, fiz o loft, um monte de loft. Fiz o loft, loft novo. É meio doente, né? Completamente. É verdade. Olha, o direito à moradia e à cidade é mais importante do que nunca hoje. Porque nós ficamos 30 anos quase sem investimento público significativo na área de habitação e urbanismo e cidades. Hoje nós temos investimento, mas o que acontece é que, devido exatamente por este investimento, o preço do imóvel subiu e muito. Então nós estamos revendo, revisitando, reencontrando uma nova segregação, uma nova dificuldade de acesso à moradia. Gente, uma coisa que eu queria discutir aqui, das adaptações populares, né? A gente está vendo aí o programa do governo Minha Casa Minha Vida, né, que é um programa, em termos econômicos, diferente do que se fazia antigamente, né, que o Estado provia, que o Estado ia lá, pagava, fazia o imóvel e financiava de alguma forma para as famílias morarem. Hoje a gente tem uma associação maior com o mercado imobiliário, né? O que é curioso é notar que apesar desse modelo econômico ter mudado, né, parece que o modelo habitacional não mudou muito, né? Na verdade, o que acontece hoje é o que acontecia antigamente. Você pega um terreno que está muito longe do centro, muito longe de uma infraestrutura legal, né? Você tem uma tipologia que é construída a ermo, aí, a perder de vista, com a mesma tipologia, a mesma casinha de 2 águas, ou o mesmo edifício de 3 andares e tudo mais, isso é replicado, né? E que é curioso, eu vou citar até uma frase que o Hugo Segawa escreveu no livro dele, Arquiteturas no Brasil, e ele comenta, parece que o Brasil aprendeu a lição dessas políticas, não está se repetindo esse tipo de coisa. E a gente vê, sei lá, 10 anos depois ele escreveu o livro e está acontecendo mais ou menos a mesma coisa que acontecia antes. Não em termos econômicos, é claro, mas em termos de projeto, né? Como é que vocês veem essa realidade hoje no Brasil, né? Do programa Minha Casa Minha Vida? Coincidentemente, a gente fez uma visita ontem ou anteontem lá no Parque das Águas, um um loteamento aqui em Juiz de Fora, feito para atender famílias de 0 a 3 salários mínimos. Só para você ter uma ideia, cada unidade habitacional custou, né, o governo pagou para a construtora R$40 mil, uma unidade de 38 metros quadrados. Agora, imagine qual empresa vai conseguir lucrar construindo uma habitação por R$40 mil, né, de 40 metros quadrados, tendo que, aí trazendo um pouco do noticiário, né, tendo que pagar muita gente no meio do caminho. Então, obviamente, essa construção ela tem baixa qualidade, ela é mal construída. Eles nem na garantia pensam, né? Entregam o imóvel, 2 anos depois já tá tudo caindo, tudo trincando. O negócio é entregar, tudo rachando, né? São projetos que visam atender interesses políticos de entrega de residências e tal, né? Geralmente são projetos concluídos próximo a períodos eleitorais. Então é muito essa matemática ela é muito complexa. Essa tipologia dessa reprodução de BNH faz parte de uma estrutura complexa aí de produção do espaço, financiamentos e tudo mais. E é triste ver esse modelo sendo repetido com possibilidades de fazer coisas totalmente inovadoras, né? Como o caso lá do Elemental no Chile, né? Os caras pensaram uma nova tipologia para economizar no solo, para conseguir ter terrenos em áreas de infraestrutura, né?
Hoje você tem esses loteamentos distantes que aí locam as pessoas lá, aí elas começam a demandar transporte, infraestrutura, e o poder público vem e gasta novamente para levar toda a infraestrutura e transporte, né? E nesse meio do caminho, né, você tem também proprietários de terra que vão se beneficiando com essa infraestrutura que vai passando. Então, assim, a estrutura é muito complexa, assim, e a gente só vê a habitação, às vezes, por o lado da unidade, mas a unidade é a ponta do iceberg, né? No final das contas, não é o que mais importa, mas é o que menos importa. É, exatamente. No processo, ela é a ponta do iceberg. E isso, por um lado, é interessante, que ao mesmo tempo que ela é a ponta do iceberg, ela é secundária nesse processo. Se os arquitetos tivessem conseguido nesse meio tempo, nesses últimos 10 anos, entre esse boom imobiliário, inserido uma tipologia que conseguisse atender a toda essa estrutura ainda perversa, mas mesmo assim criando uma arquitetura de qualidade, a gente teria outra história para contar, né? Mas não. A gente, politicamente, a gente nunca foi forte, né? O IAB, os representantes, enfim, o ASBEA, né? Que são as associações de escritórios de arquitetura, né? É engraçado a gente não ver isso fortalecido. Talvez, hoje, com a criação do CAL, que é o Conselho de Arquitetura, que hoje foi separado do CREA, né? Talvez a atuação política do arquiteto na construção da cidade seja um pouco mais valorizada. Mas, por enquanto, que a gente não vê isso, né? E é claro, a gente tem uma herança aí inteira para carregar, até de uma falta de ação política dos próprios arquitetos, né? A gente vem sofrendo hoje. Na verdade, quem sofre não é exatamente a gente, né? Quem sofre é a cidade como um todo, né? Só para completar, acabei me estendendo um pouco, mas a gente não está dentro desse processo, porque quem ganha as licitações são as empresas, são as construtoras, que não necessariamente em sua diretoria arquitetos, né? Geralmente são engenheiros, administradores, né? Ou mesmo investidores que nem né? Estão ali investindo, não estão nem participando de algumas decisões. Né, o arquiteto ele é mais um item de contratação dentro desse processo todo, né? Cara, na verdade eu conheço muito pouco desse mercado mais Minha Casa Minha Vida e tal. Eu tenho até amigos que trabalham com isso, né? E conversando com eles assim, formalmente e tal. Eles relatam um pouco o construtor, né, que entra nesse mercado, ele tem que controlar absolutamente tudo. Tudo é modulado, tudo é padronizado, tudo não pode ser fora do usual, porque já representa maior custo, já pode inviabilizar o negócio, né? Então, eu não sei realmente qual é o futuro de um empreendimento desse, tanto do ponto de vista de qualidade, quanto do ponto de vista da própria sobrevivência, né? Aqui no Rio, você vê que empreendimentos de Minha Casa Minha Vida estão cada vez mais longe. Eu concordo com o que o Rafa falou, né? Você acaba só viabilizando em áreas que tem pouco valor, né? Porque senão você não consegue construir. Na verdade, a Caixa, né, que é a financiadora, tem que pagar pelo terreno também. E aí, se o terreno é muito caro, já inviabiliza o negócio. E só que terrenos mais distantes têm preço mais barato, não à toa, né? Então, geralmente são áreas que são longe, com pouca infraestrutura de transporte, com pouca infraestrutura do ponto de vista de saneamento também, e o governo depois acaba tendo que investir para prover o mínimo de infraestrutura naquela área, né? E a população acaba de qualquer forma sendo penalizada, porque precisa gastar muito tempo em transporte. É uma situação muito complicada. Só para você ter uma ideia daquele valor que eu falei, de 40 mil que o governo paga para a construtora, o proprietário, aquele que foi sorteado no imóvel, ele paga só 7 mil reais. Então ele paga parcelas de 30 a 50 reais por mês. Mas você tem mais aí do que 70% do valor do imóvel sendo subsidiado pelo governo, né? No caso aí, por exemplo, dos projetos que o escritório do Zico trabalha já são de outra faixa de renda, que aí o modelo é diferente. Outra faixa um pouquinho maior. É um financiamento, e é um financiamento direto, né? Em 180 mil é financiado gratuitamente pelo governo 17 mil, e o resto é financiado, é uma dívida, né? Uma dívida que você adquire. Mutuário com a Caixa, né? Exatamente, com a Caixa, que é o representante do Estado ali, no caso. É porque é legal citar isso, porque a gente só pensa, Minha Casa Minha Vida é só para a população muito pobre.
Mas o financiamento é um pouco é mais amplo do que parece, né? Financia-se apartamento de luxo pela Caixa. Você pega um crédito imobiliário lá na Caixa e compra um apartamento de 3, 4 suítes no centro da cidade aqui. O governo ele fica numa posição muito passiva, ele não busca o consultor e tal. Eu não sou um neoliberal aí pró-privatização, mas algumas coisas que você tira da mão do Estado, que eu acho que não tem que estar tudo estatizado, é melhor, é mais eficiente. Por que as empresas que produzem a cidade, que estão mudando a cara dos nossos bairros, que estão construindo torres e despejando o povo, por que elas não querem pobre dentro da cidade? Porque até o fim da vida vocês vão ouvir dizer o que o capitalismo faz com tudo no mundo. Tudo se torna mercadoria. Por que vocês não podem morar dentro da cidade? Numa moradia digna? Porque custa. Para finalizar, eu queria que vocês dessem um pouco da opinião de vocês sobre como é que a gente pode fazer com que não só o mercado, mas com que as edificações se tornem projetos melhores, né? E como é que a gente pode trabalhar melhor nesse meio que é tão complicado. Pô, a pergunta é difícil essa, hein, cara? É, muito difícil, eu sei. Capciosa. Eu sou... de vez em quando eu lanço umas perguntas meio cabulosas. Né? Acho que você tem que ser cuidadoso. Fazer perguntas mais fáceis, né? Tem que fazer perguntas mais fáceis. Não, mas assim, eu acho... Assim, uma coisa que eu acho muito, muito interessante, né? Que a gente às vezes sofre um pouco na pele, o despreparo. Alguns escritórios, né? Tem de desenvolver determinadas etapas do processo projetual, né? Então, a gente, por despreparo ou por dimensionamento correto da equipe, eu acho que tem que ter uma preparação melhor, métodos talvez que tem que ser desenvolvidos e empregados pelos escritórios para que o trabalho seja bem feito e não tenha uma série de gastos recorrentes, né, por conta de falhas de projeto. Mas estou dando só um exemplo que a gente sofre de vez em quando lá na empresa, então eu vejo dessa forma. Eu não lembro da pergunta mais, mas eu acho que vou na linha aí do Érico, né? Troquem miúdos. Eu acho que uma forma de ajudar acho que esse comprometimento mesmo do profissional, né? De tentar fazer algo além do que está sendo demandado, seja o incorporador, o empresário local, o empresário de menor porte, ter consciência do ofício, né? Assim, o projeto ele é complexo, ele tem que ir completo e tal, para que lá no final tudo fique da forma como se pensou lá no início, né? Agora, isso com relação ao ofício mesmo, né? Agora, com relação à cidade, a tudo, eu acho que um pouco mais de participação política, um pouco mais de engajamento e a tentativa de levar também esses empreendedores, o mercado, a pensar também que de fato isso está acontecendo aos poucos, né? Em uma arquitetura que dê mais resposta às necessidades do século XXI, né? Mesmo assim, né? Então a gente ainda trabalha modelos antigos, né? Mudar essas questões que até a própria sociedade às vezes não enxerga que as configurações são mutantes, mudam o tempo todo. A gente pensa muito em trabalhar a questão da flexibilidade do espaço, né? Que é uma coisa que você dá liberdade pro habitante, né? E tentar combater os modismos, né? Tentar combater os modismos. Né? Não o modismo, por exemplo... Porque é igual a história do neoclássico. Aí neoclássico, aí você vê um neoclássico no jornal, aí daqui a pouco passa uns tempos e tem alguém lá dentro do seu escritório pedindo neoclássico. Então, assim, esse tipo de coisa dá pra você falar assim, isso aí não é legal. E também parte de uma pressão do mercado, da própria população, de não adquirir um neoclássico, né? Não quero um neoclássico, né?
Esse é muito feio, isso não tem nada a ver. Mas daí a gente vai voltar lá pro primeiro podcast que vocês fizeram, que é a questão do conhecimento da arquitetura, né? Isso também é muito importante, você melhorar a sociedade. Para você melhorar a sociedade, ela precisa querer melhorar, né? Para você melhorar a qualidade da habitação, você precisa que a demanda seja de algo de qualidade. Aí no começo você fica meio parecendo assim, né? Que tá ali malhando em ferro frio, mas assim, uma hora ou outra começa a emplacar. É uma luta desigual, É desigual também porque a classe é muito individualista, né? Hoje em dia tem o mercado, mas a gente ainda não sabe lidar muito bem com isso, né? Dá pra ser amigo, dá pra conversar, entendeu? A gente não lida muito bem com isso ainda. Pode cumprimentar. Mas eu acho que vai chegar ao ponto. Antes de agradecer e despedir, eu sempre peço para vocês darem uma dica, seja de um livro, seja de uma reportagem, seja de qualquer coisa que possa estar relacionado ao assunto de hoje ou não. Bom, quem tem acesso pode dar uma olhada nas reportagens que a Globo News faz. Ela fez há pouco tempo uma reportagem sobre a crise da habitação no Brasil, em que dois especialistas vão discutir o programa do Minha Casa Minha Vida, né? Que não só apontam para decisões políticas, mas que apontam para decisões arquitetônicas que a gente acabou de discutir aqui, né? Geralmente essas entrevistas tem no site da Globo News e você também encontra no YouTube, tá? Um conteúdo muito bom que a Globo News tem, que de vez em quando são umas reportagens que são certeiras. Vou aproveitar esse gancho aí que o Zico falou, que ele busca lá no trabalho dele, da flexibilidade e tal, de um livro. Assim, na verdade, eu nem sei se ele tem esse livro, mas no site dele tem, um arquiteto, um professor do MIT, chama John Habraken. No site dele, ele trabalha um conceito do Open Building, que é uma ideia tipo do open source para construção, né? E trabalha no processo da ideia de que o usuário ele participa das decisões de desenho e tudo mais. Isso é uma coisa muito interessante que eles fazem em recuperações em edifícios antigos, né? Que seria uma coisa interessante assim de se incorporar talvez no processo de desenvolvimento de projetos ou de apresentar novas ideias para empreendedores, que isso também fosse parte da venda, né, do imóvel. A pessoa compra aquilo, mas ela tem a capacidade de moldar algumas coisas ali dentro daquele produto que ela está comprando, né, tal. E é uma discussão bem atual. Tá lá no habraken.com. Um site bem simples assim, aí tem um menuzinho, tem lá o Open Building, e fala um pouco do que é esse conceito e tal. Ele já publicou outros livros. Uma coisa legal, Rafa, link no post, exatamente. Isso aí. Tem um todo mundo conhece já, que é aquele programa do TED, né? O TED tem... o TED Talks. O TED Talks tem algumas ele é dividido por temas, né? E tem algumas palestras que são sobre arquitetura e algumas específicas sobre habitação. São bem curtinhos, assim, mas são interessantes, porque são dados por palestrantes, alguns europeus, outros daqui da América Latina e tudo. É interessante para você ver como é que é a realidade, como é que é o raciocínio desse pessoal, e entender um pouco mais como é que eles acreditam que o arquiteto pode mudar a cidade, ou pode influenciar na questão educacional, né? Acabei que eu lembrei de uma coisa aqui, eu fui dar uma olhada, achei um link também que é interessante, que é do Vitruvius, que é um daquele arquitextos que você já deve tudo ter lido ele, é de 2011, né? Ele chama Perspectivas e Desafios para o Jovem Arquiteto no Brasil. Qual o papel da profissão? Legal. Do João Sete, Whittaker Ferreira. E, na verdade, eu cheguei nele porque eu queria procurar... Eu estava procurando outra coisa que era o que eu queria indicar, que era um vídeo, que é um documentário
que fala sobre o conjunto habitacional Copromo em Osasco, que ele foi... sei qual é, cara. Vocês já viram isso? Que ele foi construído por mutirão, tal, a galera abraçou. Eu já ouvi falar, eu tenho ele aqui, só que eu não vi ainda. Dentro de um conjunto habitacional que é construído por mutirão, ele ficou um puta espaço, assim, ele tem uma locação no terreno generosa, com espaços públicos, e a galera abraçou, e você até... assistindo lá o documentário, ele é bem... Você vê que a galera é apaixonada no negócio, mesmo os moradores, né? Eles... Falou que tinha lá tem um episódio lá que tinha uma serralheria que a galera montava as coisas, e a galera chegou lá, viu o pessoal fazendo, e eles falaram assim, não precisa disso não, a gente vai montar a nossa serralheria, que nós vamos construir toda a ferragem do conjunto habitacional. E fizeram, e construíram, ficou maneiro. Mas esse documentário eu vi ele há muito tempo, não me lembro exatamente dele todo não, mas ele é bem interessante, é bem esclarecedor, essa questão da habitação popular. Ele passa ali com uma ótica ali e mostra os erros, os BNHs e tal, é legal. Muito bom. Só para complementar também, falaram de vídeo, como a gente falou bastante de habitação social, tem um documentário bem interessante chamado Moro na Tiradentes, né? Tiradentes é um conjunto habitacional lá em São Paulo, né? Super conhecido, era violento, etc e tal, e o documentário mostra a mudança do que foi esse conjunto do BNH e no que ele se tornou hoje. Vai mostrando as pessoas que moram, um pouco do relato dessas transformações, é interessante também. Gente, eu vou encerrando aqui então a gravação. A gente se vê na próxima. Obrigado, Eduardo. Valeu, Obrigado, Érico. Obrigado. Valeu, Rafa. Valeu. Um prazer. Um abraço pra vocês. Falou, gente. Um abraço. A gente termina por aqui.